Eleições e campanhas. Primeiramente, é importante ressaltar que a campanha eleitoral ela é a essência da democracia. Afinal, é por meio dela que se elegem os políticos. No Brasil, a gente tem uma democracia procedimental, em que o poder executivo é o presidente da República e o poder legislativo é o Congresso Nacional, que é bicameral, sendo composto pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados, como já abordamos anteriormente. E algo que é importante é que a eleição ela está sempre presente na política. Ou seja, por mais que ainda demore 2 anos para a próxima eleição do presidente, nesse exato momento o presidente já está pensando na reeleição dele, ou seja, a eleição está presente na política sempre. O presidente sempre está pensando na política, na reeleição dele. Então, por mais que ainda esteja longe, a eleição sempre está presente na política e o que ele faz é justamente pensando nisso. Sobre o eleitor, é importante compreender que existe o eleitor independente, que é o eleitor mediano, e o militante, o dependente. O eleitor militante ou dependente, ele não precisa ser convencido. Ele é a base nos votos daquele político. É aquele eleitor que é fiel, ele tem certeza que vai votar naquilo, ele não precisa ser convencido a votar naquele político. Por outro lado, o eleitor independente, ou seja, mediano, ele não é militante, ele não sabe em quem ele vai votar, né? Ele precisa ser convencido. E geralmente é o eleitor mediano que vai definir quem vai vencer na política, porque geralmente a base militante que nós temos representa, por exemplo, 25% de um partido, que seria a direita, e 25% outro partido, que seria a esquerda. O outro 50% é eleitor independente, ele que vai definir quem vai vencer a eleição. Então, por isso, existe uma corrida ao eleitor independente, que é o voto do meio. Então, você tem que ter uma estratégia para ganhar, para convencer o eleitor independente, porque é ele que vai definir quem vai vencer a eleição. Ou seja, tem que conquistar o eleitor independente, não basta a base militante para obter a maioria dos votos, que no caso seria a votação majoritária. Nesse tipo de votação, como a do presidente da República, o presidente tem que se manter aquele que vai ser elegido, né? Durante a eleição, campanha eleitoral, ele tem que se manter moderado. Muitas vezes ele vai ter que ir contra as suas bases para conquistar o eleitor independente. Mas como a sua base militante, ela é fiel, ela não vai se importar dele ir contra as suas bases. Então, geralmente, o político ele não vai ser extremista. E o que acontece é que para convencer o eleitor independente, partidos completamente distintos, eles vão mais se aproximar do que se distanciar. Eles vão ir contra as suas bases. A base militante vai permanecer a mesma. E eles vão fazer isso para tentar conquistar o eleitor independente. Então o político ele vai tentar ser mais moderado, não ser extremista e esse tipo de coisa. Bom, nós temos 3 estratégias para conquistar o eleitor independente. A primeira delas são promessas. Como o próprio Maquiavel falava, a memória humana é falha, então faça promessas, as pessoas vão esquecer delas depois. Mas naquele momento, elas vão levar essas promessas em consideração. Segunda estratégia, se mostrar melhor do que o seu adversário, ou seja, você vai mostrar que você é melhor que ele. Ou você vai demonizar o seu adversário, ou seja, mostrar que ele é mais horrível que você, porque muitas vezes o eleitor independente ele vai buscar votar em qual candidato é o menos horrível. Então, uma das estratégias para ganhar esse eleitor independente é demonizar o outro adversário, falar que ele é mais horrível que você. A terceira estratégia é realizações passadas. Se você vai ser reeleito ou se você era um político com outro cargo anteriormente, usar suas realizações passadas, por exemplo, mas quando eu estava nesse cargo, quando eu estava em outro cargo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mostrar as suas realizações, que seria a prova, né? A prova de que suas promessas podem ser verdadeiras, a prova de que você é melhor que o outro candidato, ou a prova de que aquele candidato é mais horrível que você. Enfim, essas 3 estratégias são essenciais. Agora nós temos fatores que influenciam a eleição. São vários fatores.
Um deles é características pessoais de quem vai ser elegido. Ou seja, o eleitor ele vai observar as características pessoais daquele candidato. Se ele é uma pessoa religiosa, os gostos dele, o que ele é a favor, a comunidade que ele faz parte. Outro fator é a vida privada. Eles vão muito mais observar a vida privada daquele candidato do que a vida pública. A vida privada é a imagem dele. Então, muitas vezes o candidato político ele vai construir a imagem de alguém confiável, porque as pessoas, o eleitor, ele vai observar a vida privada dele. Então, muitas das vezes o político ele vai ser um marido, uma esposa, enfim, vai demonstrar ser alguém confiável, né? Que tem uma família, que é uma pessoa de família. A vida privada é extremamente importante. Outro fator, ocupar-se de questões sociais, ou seja, se um político ele se ocupa de questões sociais, por exemplo, ajuda determinadas comunidades, ajuda o grupo minoritário na sociedade, ele tende a ser visto como mais benevolente, como alguém que ajuda os outros. E por último, é aquela questão que eu falei, que vai influenciar a eleição, que é para se aproximar do eleitor independente, os partidos tendem a mais se aproximar uns dos outros. Ou seja, a gente tem, por exemplo, um partido super extremista de esquerda e um super extremista de direita. Para conquistar o eleitor independente na eleição, eles vão se aproximar um do outro. Eles vão mais se parecer um com o outro do que se distanciar. E a base militante permanece, porque ela é fiel. Então, eles vão se aproximar para alcançar o eleitor independente. E isso influencia a eleição, justamente porque eles vão se aproximar para ganhar o eleitor independente. Agora, a formação da agenda. A agenda eleitoral. Bom, ela é um assunto super decisivo na eleição, só que a agenda eleitoral é circunstancial, ou seja, não tem como prever qual vai ser os tópicos, não tem como prever qual assunto vai ser mais abordado. E pode ter um tema que realmente mobiliza as pessoas naquele momento e que não tem como prevê-lo. Então, ela é realmente circunstancial, que é a conjuntura política que vai determinar. Mas voltando sobre especificamente a formação da agenda. Primeiro, a posição dos candidatos. O que seria a posição dos candidatos? A ideologia política deles, os assuntos que mobilizam o eleitor independente, ou seja, ele vai fazer uma pesquisa por meio da opinião pública para ver quais assuntos estão mobilizando o eleitor independente naquele momento, para abordar aqueles assuntos. Eu disse, a ideologia política dele também é algo relevante, e também valores e costumes. Então, ou seja, para formar a agenda, a posição dos candidatos, primeiro vai mostrar a ideologia política deles, eles vão buscar os assuntos que mobilizam o eleitor independente, e os valores e os costumes deles. Outra coisa, como aparece o candidato. Outra coisa que vai fazer parte da formação da agenda é a construção da imagem do candidato, que é principalmente por meio das mídias sociais. Então, aquele candidato que sabe usar as mídias sociais, que sabe mobilizar o público em geral, ele tem muito mais vantagem do que aquele candidato que não sabe, porque ele sabe construir a imagem dele, ele tem domínio das mídias sociais. A formação da agenda também vai estar relacionada sobre o que é a eleição. Ou seja, o que é a eleição? Bom, a eleição é nada mais, nada menos do que chegar a uma vitória convencendo o eleitor independente. É isso, o candidato ele busca chegar a uma vitória e para isso ele tem que convencer o eleitor independente. Hoje em dia, isso pode ser feito por meio, utilizando as mídias sociais para fazer um discurso de ódio, né, para demonizar o adversário. Geralmente é assim que acontece hoje em dia. O político ele busca demonizar outro adversário, mostrar que o quão aquele adversário é mais horrível que ele, até por meio do discurso de ódio, para convencer o eleitor independente a chegar na vitória. A vantagem do incumbente. O que é o incumbente? É a pessoa que detém do cargo público. Então, é a vantagem de quem tem cargo público assumido por eleição. O que isso significa? A pessoa que tem cargo público ela vai ser reeleita, por exemplo. Ela tem muito mais vantagem de ganhar novamente do que a pessoa que não detinha deste cargo público anteriormente. Ou seja, quem governa tende a reganhar, ou seja, tende a ser reeleito. Agora a gente vai ver os motivos da vantagem do incumbente. Por que ele tende a reganhar? Por que ele tende a ser reeleito? Primeiro, past record versus hipóteses. Basicamente, lembrança dos feitos passados e das coisas realizadas. Ele vai relembrar tudo que ele fez no governo dele.
né? Muitos políticos fizeram isso, o Lula fez isso. Então ele vai fazer uma lembrança dos feitos passados, do que ele realizou. E isso já faz ele ganhar uma vantagem muito grande, porque é uma prova de que ele faria isso de novo, porque ele já fez. Outra, experiência no cargo. É outro motivo, ele tem experiência no cargo. Então, logo ele tem essa vantagem natural, por já ter exercido aquele cargo. Gestão da administração, o que isso quer dizer? Ele tem vagas para distribuir e para conseguir alianças fortes antes da reeleição dele, né? Antes da próxima eleição para ele ser reeleito. Então, ele vai fazer uma gestão da administração dele. Ele vai pegar algumas vagas, vai distribuir para conseguir aliança forte. Então, ele tem, por exemplo, um eleitorado pode ser muito bom para ele. Então, ele oferece, por exemplo, vagas dentro do governo dele, para que se essas pessoas apoiarem ele, elas vão continuar naquele poder se ele ganhar novamente. Elas vão continuar naquele cargo. Então essa gestão é super importante. Outros apoiadores correm menos risco de ser excluídos da coalizão ganhadora. Os apoiadores correm menos risco de ser excluídos da coalizão ganhadora. Como assim? É mais fácil continuar apoiando quem já está no poder. Então eles correm menos risco de serem excluídos, porque é mais fácil estar apoiando quem já está no poder. Simples assim. Outra coisa é o Political Business Cycle. No ano de pré-eleição, os políticos eles gastam mais para favorecer o cenário, a atmosfera da sua reeleição. Então, eles vão diminuir os preços, vão aumentar a empregabilidade, vão fazer várias políticas públicas em ano de pré-eleição. Ou seja, é você criar um ciclo econômico positivo a custas de uma saúde financeira do Estado. É claro, isso vai fazer a inflação subir lá em cima, vai trazer uma série de aspectos negativos. Só que assim que ele for reeleito, ele vai consertar todas essas questões, todas essas consequências do que ele fez no ano de pré-eleição. Por isso que chama Political Business Cycle. Porque é um ciclo. Assim que ele ser reeleito, ele vai voltar atrás com essas políticas públicas que ele fez. Teorema do eleitor mediano, né, o independente, que eu já expliquei várias vezes. Você precisa de uma base militante para conquistar o eleitor mediano. O que isso significa? Você tem a sua base militante, ela é fiel, ela vai continuar. Então, se você já tem essa base militante, que vai às ruas para você, que cria um monte de mobilização, sai com placas falando que você deve ser reeleito, ela vai servir para conquistar o eleitor mediano. O objetivo da eleição não é conquistar o eleitor mediano. Se você tem uma base militante forte, ela vai protestar, vai fazer um monte de propaganda para o seu governo, para sua reeleição. E isso já vai ajudar para conquistar o eleitor mediano. Então é importante ter essa base militante também. O que é o teorema do eleitor mediano em si? Bom, o eleitor mediano ele é indeciso, não militante, sem partido, sem convicções fortes, muito exigente, e ele tende a conferir atentamente programas, propostas, candidatos, e ele tem um perfil moderado. Por isso que os candidatos vão ter uma visão mais moderada, não vão ser tão extremistas, porque o eleitor mediano, ele é de fato moderado. Então, aquele candidato que é muito extremo, ele vai ter poucos votos, porque o eleitor mediano, ele é moderado, ele não é extremista. Não se aplica a todos os partidos o teorema do eleitor mediano. Por exemplo, municípios, lugares com poucas pessoas, né, que não tem um eleitorado muito grande, geralmente a base militante já é suficiente para vencer. Mas geralmente, em segundo turno desses lugares, que são menores, se chegar a um segundo turno, o eleitor mediano, o teorema dele também serve, porque ele vai ser decisivo para qual vai ser o candidato eleito. E geralmente, todo segundo turno em geral, para lugares maiores, ou por exemplo, para eleição de presidente, logo no primeiro turno, como são muitos partidos e é mais polarizado, o teorema do eleitor mediano já vai valer para esse tipo de eleição. Mas em segundo turno, em geral, o teorema do eleitor mediano, ele vale. Quais são as consequências desse teorema? Ganha o partido mais perto do eleitor mediano, né, aquele que for moderado, que convencer mais. Os dois partidos que estiverem disputando, eles vão ter discursos similares, né, eles vão ser moderados, justamente por causa do eleitor mediano. E geralmente vai levar à aplicação de políticas medianas ou moderadas. Então, para a eleição, vai ter umas políticas medianas moderadas. Sempre assim, para alcançar o eleitor mediano.
porque o voto dele é decisivo e é o que vai definir, na maioria das vezes, quem vai ser o candidato eleito. O que é o win set? É a posição vencedora, ou seja, os partidos políticos eles devem se posicionar dentro da interseção majoritária das curvas de diferença aos assuntos que formam a agenda eleitoral. Ou seja, vamos supor que a gente tem 3 grandes assuntos que formam a agenda eleitoral. A posição vencedora é você ficar na interseção entre elas e puxar um pouco para o lado que é mais relevante. Então você vai pegar um pouco de cada um, você vai ficar na interseção, e se, por exemplo, o assunto A ele é muito mais relevante que o assunto B ou C, você vai puxar um pouco mais do assunto A. Mas, claro, você vai estar na interseção, pegando um pedaço de todos os assuntos, mas pegando um pouco mais do A porque ele é mais relevante. Então, essa seria a posição vencedora dos assuntos que formam a agenda eleitoral. A curva da diferença também é um gráfico que explica uma coisa parecida, que você tem que estar entre 2 questões extremas, ou seja, tem um político discutindo de um lado muito extremo, o outro discutindo de um lado muito extremo também. Por exemplo, um discutindo só saúde e nada de segurança, o outro só segurança e nada de saúde. A curva da diferença é você ter entre as duas, você pegar metade de saúde e metade de segurança. É a posição intermediária. E geralmente o público, né, o eleitor mediano, ele vai estar nessa posição intermediária. E quais são as consequências do inset, né, da posição vencedora? Primeiro, é uma área de vitória potencial em um sistema polarizado, bipartidário, né, que você vai pegar uma área intermediária, vai pegar a interseção dos assuntos, é uma vitória potencial. E a satisfação dos votantes em uma eleição multidimensional, ela é menor de como seria uma série de votações separadas sobre cada assunto. Então, realmente, você tem que estar numa interseção, em uma posição intermediária, que abrange um pouco de tudo. E outra, a insatisfação sobre algumas políticas cria espaço de manobra para outros partidos, ou seja, tem um partido que tem algumas políticas públicas que geraram muita insatisfação para o público em geral. Então, outros partidos podem fazer o contrário. Eles podem resolver aquilo. Enfim, aquilo pode ser alguma opção para eles fazerem com que as pessoas fiquem satisfeitas. Muito provavelmente, os eleitores vão votar ou aceitar as insatisfações em algumas áreas. Ou seja, você está na posição 1,7, você pegou a interseção de todos os lados. Mas você não pegou a maioria dos aspectos de alguns assuntos específicos. Só que muito provavelmente os eleitores eles vão aceitar essas insatisfações. Ok, tudo bem, você não pegou todas as áreas, mas você pegou os pontos principais, você pegou a interseção. Então você tem muito maior chance de ser eleito. E pegando a interseção em um lado que é mais relevante, forma uma maioria. Então o inset, essa posição vencedora, ela tem todos os aspectos positivos para a vitória. O paradoxo do voto. Se cada eleitor pudesse indicar sua preferência por cada tema social, a agregação de resultados não indicaria um conjunto de opções vencedor. Por quê? Porque como cada eleitor ele vai tentar convencer o eleitor mediano, né, o político que está querendo ser eleito, ele vai querer convencer o eleitor mediano. E para isso ele vai ter que pegar uma interseção de todos os assuntos relevantes, uma posição moderada, intermediária. E como todos os políticos eles tentam se aproximar, se cada eleitor pudesse indicar preferências de temas pessoais, no final não teria um conjunto de opções vencedoras, ou seja, não teria um vencedor, porque todos os políticos, em épocas de pré-eleição, por exemplo, eles tendem a se aproximar. Então, se cada eleitor pudesse escolher um tema específico para cada assunto, não teria um vencedor, porque não teria alguém específico defendendo esses pontos específicos, justamente porque eles tendem a se aproximar. Geralmente, as pessoas vão votar no candidato e não nas propostas dele. Até porque, geralmente, ele abrange todas as propostas possíveis na época de pré-eleição ou na campanha eleitoral, e na hora que ele é eleito, ele realiza realmente uma delas. Então, se as pessoas voltassem por propostas em vez de candidatos, realmente não teria como encontrar isso.
Ou seja, as preferências individuais, quando se agregam, não indicam uma opção vencedora, criando resultados cíclicos dependendo da ordem da votação. Então, se for pegar uma preferência individual de várias pessoas depois juntar, não vai ter uma opção vencedora, vai ficar algo muito disperso. Até porque o eleitor ele vota em pessoas e não em ideias e valores.